Olá, boa noite, que Deus te abençoe grandemente. Estamos aqui para começar mais um culto da nossa comunidade Crescendo em Cristo aqui do Acre. Que Deus venha te abençoar grandemente. O tema da nossa palavra de hoje é a honra manifesta o amor. E antes de começarmos a compartilhar essa palavra, eu gostaria de orar agradecendo ao Senhor e pedindo a Ele que nos desse uma revelação profunda e que nos ministrasse com essa mensagem nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua presença venha ser manifesta em nossas vidas nessa noite, que o Seu amor seja derramado em nossas famílias, que nesse dia, Senhor, que ao mesmo tempo que é especial para algumas pessoas, está sendo um dia de dor, de tristeza para outras, Pai. Que o Senhor venha trazer conforto àquele que está sofrendo nesse momento. Que o Senhor venha trazer, Senhor, uma reflexão àquele que está se alegrando por ter seu pai e sua mãe próximos, por poder mandar uma mensagem para sua mãe nesse dia. Que o Senhor venha abençoar os seus filhos. Que essa palavra, Senhor, possa ministrar nossos corações e nos fazer refletir sobre a honra, Senhor, e sobre o amor nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Como foi falado, o tema de hoje, a honra manifesta o amor. E essa honra, nós vamos começar lendo aqui o texto, em Deuteronômio capítulo 5, versículo 16, que diz assim: honra teu pai e tua mãe, conforme te ordenou o Senhor, o teu Deus, a fim de que tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra que Deus te dá. Honra teu pai e tua mãe. Será que um filho, ele acredita que só o amor já é sinônimo de honra? Será que todos os filhos não pensam assim, dessa mesma forma? Por que que o Senhor fala para os filhos honrar os pais? Porque, em geral, muitas pessoas, quando eu pergunto se a honra está ligada ao amor, elas dizem, claro. Será que é possível um filho não honrar seus pais, mesmo amando eles? Será que é possível um esposo não honrar sua esposa, mesmo amando ela? Um amigo não honrar seu amigo que ama muito, que gosta demais? Será que isso é possível? Eu creio que sim. Eu creio que às vezes, uma pessoa que ama muito a outra, mesmo assim ela pode desonrar com atitudes. Ela pode desonrar com algum comportamento, com alguma coisa que ela fala. Porque a honra, ela pode ser notada quando a pessoa está presente, ou ela pode ser manifestada na ausência. Ela pode ser manifestada em vida, ou ela pode ser manifestada em memória, mesmo que essa pessoa tenha morrido já. Por isso nós vemos muitos filhos que, mesmo com seus pais já não estando mais presentes, as pessoas olham e dizem, a mãe dessa pessoa, o pai dessa pessoa era tão honroso, tinha um caráter tão bom, e esse filho, olha o que está fazendo, está manchando o nome da família. Eu acredito que uma pessoa que constrói um legado, uma história e deixa para seus filhos, essa história e esse legado é visto por essa grande nuvem de testemunhas. As pessoas enxergam tudo aquilo que você é e que você faz, mas elas sempre voltam para olhar para a sua família. A base de toda a vida de um ser humano é a família. A raiz é a família. Antigamente, quando um jovem ia se comprometer com uma moça, o pai da moça perguntava, quem é seu pai? De qual família você vem? E se essa família tinha uma boa procedência, então ele tinha uma aprovação. Hoje em dia não. Muitos jovens se comprometem, namoram
os pais são os últimos a saberem. Nos relacionamentos, muitos jovens não têm honrado seus pais. E ainda pior, tem jovens que saem das suas casas, abandonam a casa dos pais, acreditando que serão felizes no seu relacionamento, sem se importar em nenhum momento que o seu pai ou a sua mãe estaria por algum motivo sofrendo, estaria por algum motivo remoendo todo aquilo que o filho fez, toda aquela vergonha. E essa vergonha, ela é o reflexo de uma desonra. O amor, ele precisa estar andando junto com o princípio da honra. Mas nem sempre é assim. Vamos ler aqui outro texto em Provérbios 21, 21, que diz assim: quem busca a retidão e o amor leal, terá vida longa e será tratado com respeito e justiça. Quem busca a retidão e o amor leal, terá vida longa e será tratado com respeito e justiça. Em geral, a pessoa que vive uma vida reta e um amor leal. O que é amor leal? A palavra leal, ela também pode ser visto como um princípio da honra, um fruto da honra. Lealdade. Lealdade é uma característica de caráter assim muito forte. Pessoas que são leais e pessoas que honram. Eu acredito que tudo isso está ligado a essa raiz familiar. Nos dias de hoje, nós temos visto que muitos valores de família têm sido perdidos. Quantos filhos, quantos pais se relacionam muito mal, ou nem se relacionam. Com essa pandemia, isolamento, muitos têm que conviver em casa. Não importa o que o pai fez ou o que a mãe fez, a palavra diz aqui: honra teu pai e tua mãe, para que você viva uma longa vida, uma vida de paz, uma vida de justiça. O que é justiça? É dar a uma pessoa, ou dar a cada um o que é merecido. Eu acredito que a atitude, o relacionamento que temos com nossos pais, ele reflete na semente que a gente semeia na terra. E tudo isso a gente colhe no casamento. Muitas pessoas falam: mas eu me converti. Eu me converti. Sou nova criatura. Sim. Mas se você passou uma vida inteira desonrando seus pais, e você se converteu, não há uma garantia, nenhuma certeza que você não pode colher nenhum fruto ruim. Ou sim ou não, só Deus sabe. Eu prefiro acreditar que a honra, que o perdão, que o reconhecimento do erro e buscar reparar aquilo que cometeu de errado faz toda a diferença numa colheita futura. Se você que está ouvindo essa mensagem está lembrando agora do seu pai ou da sua mãe, e hoje é o dia das mães, e você percebe que você não tem honrado como deveria, porque muitas vezes as pessoas, o ser humano, ele tem uma característica de agir pela motivação. Aquilo que motiva, impulsiona ele a tomar uma atitude. Ou seja, minha mãe é uma mãe amorosa, então eu vou ser amoroso também. Minha mãe é uma mãe honrosa, então eu vou dar honra também. Minha mãe é carinhosa, minha mãe, ela me elogia, então eu também vou ser assim. Não! A palavra, ela não fala que é uma condição, o jeito que você é tratado para que o jeito que você vai tratar. Não! Amai os vossos inimigos, perdoai aqueles que vos maltratam. Se lhe bater numa face, dê a outra. Jesus, ele vai totalmente na contramão desses sentimentos humanos. Jesus, ele
nos leva a viver algo muito sobrenatural, que nem a psicologia consegue entender. Como que uma pessoa maltratada, espancada, ferida, até abusada sexualmente por algum familiar consegue perdoar. Em alguns casos, até o próprio pai consegue honrar ele, consegue honrar a mãe. É muito interessante esse sentimento, é muito profundo, esse sentimento de perdão e de amor que Jesus expressa na palavra. Romanos 12:10 diz assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra às outras pessoas mais do que a si próprios. Dediquem-se uns aos outros. Ou, em outras traduções, diz: amem dedicadamente. Dedicação requer esforço. Amor não é um sentimento que fica guardado dentro do peito e que você diz, eu amo, mas não manifesta nada. Durante muitos anos na minha vida, minha adolescência, eu dizia que eu amava meus irmãos, meu irmão e minha irmã, mas eu não conseguia abraçá-los. Eu tinha algo que me travava, algo que me atrapalhava. Minha mãe era uma mulher muito trabalhadora, mas de pouca expressão de abraço, de carinho. A minha mãe demonstrava amor pelo cuidado. Ela demonstrava amor pelo trabalho que ela fazia para botar comida em casa. Na verdade, eu recebia mais carinho da minha mãe quando estava doente. Talvez a história de algum de vocês que está ouvindo é a mesma. Talvez você já desejou ficar doente para receber a atenção dos seus pais, ou a atenção do seu marido, ou dos seus próprios filhos, ou o filho da mãe também, da própria mãe. Uma carência que nunca foi suprida completamente, como se fosse um saco furado. Quanto mais entra, mais sai. E se esvazia sempre completamente. Mas quando Jesus entra na sua vida, Ele cura essas feridas. Ele cura a sua alma. Ele te impulsiona a procurar essas pessoas que você tomou atitudes de desonra. Essas pessoas que você deixou mácula. Ou seja, é como se você tivesse dívida com algumas pessoas e você precisa sanar essas dívidas, procurando-as, perdoando-as e pedindo perdão. Eu acredito que a semente do amor é uma semente maravilhosa, mas também junta com a honra, ela constrói um legado que as suas gerações futuras e os seus filhos vão colher. Ela é reparadora, ela é restauradora de uma geração. O princípio da honra. A honra é entendido como um princípio que leva alguém a ter uma conduta ou uma consideração. As pessoas notam uma pessoa que é amorosa e que é honrosa, à distância. Muitas pessoas não entendem que você precisa honrar a Deus em todas as áreas da sua vida. Honrar a Deus no seu tempo. Honrar a Deus com seu coração. Honrar a Deus quando você está fazendo alguma coisa para Ele. Porque a palavra diz, tudo quanto botar a mão para fazer, faça como se for para o Senhor. Mas tem gente que mesmo fazendo para o Senhor, faz de qualquer jeito. E diz assim, eu amo Deus, mas não honra a Deus naquilo que faz. Não dá o seu melhor, não se dedica. E hoje eu penso que tem várias áreas. Honrar a Deus com a família, honrar a Deus com os filhos, honrar a Deus no casamento. O meu casamento honra a Deus. O meu casamento honra a minha família. Honra meus tios, honra meus avós, honra a memória da minha mãe, honra o meu pai. Honra a minha geração.
Porque quando um casal se divorcia ou se separa, afeta toda uma geração, uma família. Sem contar os filhos que sofrem terrivelmente. E as marcas de um divórcio, de uma separação, na história de um filho, são feridas muito difíceis de curar. Eu creio que o Senhor cura, mas são feridas que deixam marcas muito profundas. Deus odeia o divórcio, por isso Deus odeia o divórcio. Por isso Ele diz na sua palavra que por Ele nunca deveria ter o divórcio. Mas a vida de uma pessoa é mais importante. Deus valoriza a vida. Tem casamentos que o casamento estava infringindo a lei da vida. Estava matando. E essas pessoas resolveram tomar essa decisão. E no final de tudo isso, infelizmente a colheita que nós colhemos nos filhos é dolorosa. Mas Deus cura. Deus cura. Deus transforma a história de uma família. Deus cura uma geração. E quando você busca viver uma vida honrada diante de Deus, você busca zelar por todas as áreas da sua vida. Tem pessoas que têm muita dificuldade de falar de finanças, de falar de dinheiro, principalmente na igreja. Porque acredita que o foco das igrejas é essa área. E eu sempre acreditei que uma pessoa que se incomoda muito com isso é uma pessoa que precisa de cura nessa área. Uma pessoa que vive reclamando da área financeira, que tem dificuldade de ser fiel ao Senhor, de honrar ao Senhor. Essa pessoa, ela manifesta que ela teve alguma experiência frustrante ou ruim com isso no passado e ainda não foi curada. Eu acredito que muitas pessoas honram a Deus até nas redes sociais, porque mediante uma mágoa sofrida, uma experiência traumática com alguma coisa, fica lançando textos venenosos, textos com especulações, com ironias, para tentar agredir a igreja, para tentar agredir alguém, para tentar agredir um amigo que está magoado. Nós honramos a Deus em todas as áreas. Honramos a Deus por aquilo que a gente toca. Honramos a Deus por aquilo que a gente fala. E até com aquilo que a gente ouve. Como diz a palavra, a boca fala do que o coração está cheio. Devemos vigiar tremendamente com a nossa vida, com as atitudes de honra que temos tomado nos dias de hoje. Muitos jovens, se tornou comum relacionamentos do fica. Ficar uma noite e muitas vezes ter relacionamentos sexuais, mas nada de compromisso, nada profundo, nada de chegar e honrar primeiro a moça diante dos pais, nada de conhecer primeiro. Acabam se conhecendo intimamente na primeira noite. E muitas vezes, a mãe ou o pai não sabe de nada. Já ouvi histórias de filhas que chegaram em casa, depois de uns meses, se descobriu grávida. E o pai, zeloso, que sempre abria a boca para dizer do quanto sentia a honra e alegria do comportamento da filha, de repente, ficou mudo e já não sabia mais o que fazer. E o que fazer nessa hora? Alguns pais preferem seguir o caminho da mágoa e do rancor.
E aí, nesse caminho, ignoram essa filha, rejeitam o neto, ou muitos até expulsam a filha de casa, aumentando mais ainda a mácula, aumentando mais ainda a destruição de uma desonra. Aonde está o perdão no meio disso? Aonde está o amor no meio disso? Um pai que ama o Senhor Jesus, ele vai sofrer, mas o amor pela filha vai falar mais alto. Mas eu não consigo perdoar. Jesus te ajuda a perdoar. Jesus te ajuda e te dá força para perdoar. Porque é a atitude de um pai amoroso, que mesmo vendo a filha ou o filho cometendo um erro terrível, faz com que esse filho seja transformado a partir de um erro que cometeu. E dá à filha ou ao filho a oportunidade de voltar e pedir perdão. E de falar a verdade. Porque você honra seu pai e a sua mãe com a verdade. Você honra sua esposa, seu esposo com a verdade. Você honra seu amigo com a verdade. A verdade, por mais dura e difícil que seja, ela honra uma pessoa. Existem pessoas que vivem uma vida de mentira e de falsidade. Mentira atrás de mentira, enganação atrás de enganação, e acha que isso é um estilo de vida. Algumas pessoas já enxergam o caráter daquela como que um caráter distorcido. E quando ela vem à distância, a mensagem que vem na mente das pessoas é: lá vem o mentiroso, lá vem a mentirosa. Nunca essa pessoa será vista como alguém que honra, porque a mentira apaga toda a possibilidade da honra acontecer na vida de uma pessoa. E nos dias de hoje, nós temos visto pessoas que têm fugido de todos os princípios da família e seguido um comportamento do mundo. O mundo secular tem ditado muitas regras. As redes sociais, que são bênção, as redes sociais são bênção quando uma pessoa sabe usá-las, mas também elas podem influenciar um caráter, elas podem influenciar e matar um legado. Quantas pessoas estão envergonhando seus pais nas redes sociais, envergonhando seus amigos, sua família. A honra, ela muda a história de uma pessoa. É possível uma pessoa amar e mesmo assim não honrar? Como eu perguntei no início? Sim, é possível. É possível um filho dizer: eu amo meu pai e a minha mãe, mas não honrá-los. É possível um marido, como eu já perguntei? É possível. Porque um marido desonra sua esposa quando ele olha para outra mulher. Desonra aquele matrimônio, aquela aliança que ele fez, com as imagens que ele vê, tanto na televisão quanto no celular, de pornografia. Conversas pelo WhatsApp, pelas redes sociais, com outras pessoas. Uma vez eu vi um homem que tocou sobre uma jovem solteira e ele com uma aliança no dedo e massageou as costas dela. E esse rapaz era cristão. E aquilo me incomodou muito. Eu era solteiro e eu comecei a pensar: se a esposa dele tivesse aqui, ele faria isso? E eu fiquei com muita indignação, com vontade de perguntá-lo. Conclusão: quantas pessoas têm desonrado seus casamentos quando a outra pessoa não está perto? Meu Deus. E se você perguntar, elas ainda dizem: eu amo ela, eu amo ele. Nesse Dia das Mães, quantos filhos estão se dando conta que tiveram suas mães perto, sempre, mas não honraram, e agora não pode nem chegar perto porque ela está em isolamento? Outros estão convivendo com a triste notícia da perda e estão relembrando o quanto poderiam ter dito que amava, o
quanto poderiam ter dito que honravam e deixaram de fazer. O legado de uma família é manchado quando uma pessoa não entende o princípio da lealdade, o princípio da verdade, o princípio do amor, da fé, do perdão, o princípio da honra. Quantas pessoas têm manchado uma história? Nesses dias que estamos vivendo, reflita sobre isso na sua casa. Reflita sobre o seu relacionamento com seu pai. Reflita sobre o seu relacionamento com a sua mãe, com seus amigos, com a sua esposa. E busque mudar aquilo que você precisa mudar. Busque corrigir a sua semente que você está lançando sobre essa terra. Em nome de Jesus. Eu recordo que uma vez na minha vida, minha mãe havia falecido, ou melhor, ela faleceu, e eu fui procurar um homem para comprar algo no mercado. E esse homem disse assim, eu não tinha dinheiro, ele falou, o que você precisar aqui você pode levar, porque a sua mãe foi honrada enquanto viveu. E eu acredito que ela te ensinou isso. Pesou muito mais sobre as minhas costas comprar naquele lugar. Porque eu sempre lembrava da memória da minha mãe, da atitude, do caráter, das atitudes dela em vida. E ainda hoje, quando muitas vezes estou enfrentando dificuldades, situações adversas, e aquele pensamento de desistir, de parar no meio do caminho vem, eu me lembro de tudo que ela falava. Nunca desista, nunca pare. Vá adiante. Não importa as dificuldades, tenha fé em Deus, e aí você vai conquistar o impossível. Isso me motiva. Ela conseguiu imprimir isso no meu caráter. Eu acredito que o seu pai, que a sua mãe, que a sua história, o seu legado de família tem imprimido muitas coisas boas no seu caráter. Não deixe que as coisas ruins, que as dificuldades possam fazer mais diferença em você do que as coisas boas que você recebeu. Cure-se daquilo que te magoou e te machucou. Aproveite aquilo que é bom. E em Deus, escreva uma nova história. Escreva uma nova história na sua família. Escreva uma nova história na sociedade onde você vive. Que a sua história seja marcada por uma vida de honra e de amor. Em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Onde você está, eu creio que você tem refletido sobre a sua família. Então, em nome de Jesus, fecha os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar e te pedir que o Senhor venha tocar-nos nessa noite. Que o teu Espírito Santo venha nos constranger e nos relembrar tudo aquilo que talvez a gente estava guardando lá escondidinho, achando que não ia fazer diferença nenhuma mais. O teu Espírito Santo está sacando agora lá do fundo do nosso coração e trazendo para fora uma mágoa, um sentimento que ainda dói, uma experiência ruim que sofreu, que o único remédio é o perdão, Senhor. O único remédio para reparar uma ferida é o perdão, é o amor, é a atitude de honrar. Que em nome de Jesus venhamos honrar as pessoas, independente daquilo que recebemos delas. Venhamos amar, independente do amor que recebemos. Que seja um amor incondicional. Que a nossa vida venha refletir o caráter de Cristo. E que a nossa história seja marcada por um princípio fortíssimo de honra e lealdade, fidelidade, compromisso e muito amor.
Que nesses dias, Senhor, a sua igreja seja tocada com esses princípios. Que não venhamos esperar perder alguém, Senhor, para dar aquilo que aquela pessoa merece no Senhor. Que venhamos amar incondicionalmente. Que venhamos dar independente do que recebemos. Enquanto essas pessoas estão vivas aos nossos lados. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe grandemente. Todos os domingos estamos nos reunindo aqui, nesse canal do YouTube, às 6h30. 7h30 no nosso Instagram da Comunidade Crescendo em Cristo do Acre. E ajude-nos, se inscreva no canal, compartilhe com os seus amigos e que Deus te abençoe.